meu Pai, permanecei-vos, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Poderia sentar, irmãos. Eu estava meditando no Senhor e Deus falava comigo através dessa passagem. E eu perguntei ao Senhor, por que não em Mateus, mas sim em Lucas 24? E Deus falou assim comigo, e eu já queria tentar para a igreja, que o nosso Deus é um Deus de detalhe. O Deus que nós servimos é um Deus de detalhe. E Ele me trouxe sobre essa palavra porque Ele tem alguns detalhes para falar com a igreja, alguns detalhes para tratar conosco. Eu não sei se a palavra vai falar do início ao final contigo, mas eu sei que um desses detalhes com certeza irá falar ao seu coração. Amém? Quem me conhece sabe que eu adoro Atos 2, sou apaixonado por essa passagem, mas prometo que não vou entrar nesse mistério. Vou tentar. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler aqui acerca de Jesus. Após ele morreu, nós sabemos que ele teve ministério terreno, e ele morreu. Após o terceiro dia ele ressuscitou. Então ele fala para os seus discípulos ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder. O interessante é que eu fiquei perguntando, mas por que Jesus falou para os discípulos ficar em Jerusalém para ser revestido? E por que essa palavra hoje à noite para a igreja? Interessante é que eu só falo aqui o versículo, mas vamos passear um pouquinho pela Bíblia, só para entender esse contexto histórico. Por que Jesus falou para eles ficar em Jerusalém? Se nós voltarmos um pouquinho, irmãos, nós vamos ver ali no livro de Gênesis, no início, onde Deus criou todas as coisas, onde nós chamamos ali aquele período de criação, onde nos 6 dias Deus criou tudo e no 7º ele descansou. Nós vemos que no 6º ele criou o homem e no 7º descansou. Interessante que depois que ele descansa, Deus faz um jardim, Deus cria um jardim, todos nós conhecemos, e chama esse jardim do Jardim do Éden. E depois ele coloca o homem nesse jardim para lavrar e cuidar desse jardim. Aleluia, glória a Deus. Interessante é que pouco tempo depois Deus faz a mulher, ou seja, o negócio ainda fica melhor ainda para Adão. Adão está no jardim, Adão está no lugar perfeito, e agora Adão ainda tem uma companheira. No entanto, nós sabemos que dentro desse jardim existia 2 frutos, 2 árvores. Uma árvore que possuía o fruto do conhecimento do bem e do mal, e outra árvore que possuía o fruto da vida. No entanto, Deus só proibiu, só deu uma ordem para Adão, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque do dia que ele comesse, ele morreria. Preste atenção, fica atento aos detalhes. Interessante que Adão estava livre de tudo, Adão podia tudo naquele jardim, tão somente não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que ele comesse, ele ia morrer. Então Deus já começava a falar o meu coração para algumas pessoas aqui, eu não sei se para todos, ou no mínimo para uma pessoa, porque Deus também tem como resposta o não. Deus também, quando fala aos nossos corações, também fala não. A gente está muito disposto a ouvir o sim do Senhor, até mesmo de esperar, mas não estamos preparados para o não. Mas saiba que quando Deus fala não, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele fala não por não. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Então Ele fala não para Adão, porque o dia que ele comesse, ia morrer. E Deus mandava falar para algumas pessoas, ou para todos, eu não sei. De repente você entrou nesse lugar procurando uma resposta do Senhor, ou precisando ouvir essa palavra, mas Deus mandava dizer não. E não se preocupe que esse não é porque Deus é ruim, não, é para que não haja morte espiritualmente na sua vida, é para que você não morra espiritualmente. Interessante é que Adão não sabia porque Deus está falando não, que Adão não sabia a consequência do pecado, Adão não sabia o que era até pecar, mas o que Adão sabia era o não que ele tinha. Então, independente do que você não bem entender o que esteja acontecendo, porque a porta fechou, porque Deus está falando não, mas fique com o não de Deus. Não ultrapasse a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Se Deus está falando não, é não, para que você não morra espiritualmente. Até o não de Deus é uma forma de carinho. O não de Deus também é uma forma de nos proteger das consequências do pecado. Mas vem comigo. Mas Adão desobedece ao Senhor e ele come do fruto. E o pecado foi tão grande
E o erro, a consequência do pecado foi tão grande que aquilo ali acarretou para toda a descendência, para toda a humanidade. Até a terra foi maldita por causa do pecado de Adão. Então Deus, o que Deus faz? Deus tira Adão do jardim do Éden, porque Deus é ruim como castigo? Não, porque lá, como eu falei, existia o fruto da vida. E para que o homem não comesse desse fruto no pecado e ficasse eternamente no pecado, Deus tira o homem do jardim para poder e cria um plano de salvação para o homem. Exatamente, o homem erra e Deus entra na história para consertar o erro de Adão. Como assim? Deus ele cria uma lei que todo inocente morreria pelo culpado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Deus mata, Deus pega a pele de 2 animais e cobre a nudez de Adão e cobre a nudez de Eva. E se nós olharmos todo o Antigo Testamento, nós vamos entender, nós vamos ver sacrifícios que os homens fizeram durante esse percurso, e esses sacrifícios que os homens faziam tão somente não apagava o pecado do homem, tão somente encobria. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento apontava para o Messias. Todo o Antigo Testamento preparou a nação de Israel para a vinda de Jesus, ou seja, para aquele que havia de vir para resgatar o homem. Preste atenção nesse detalhe. Todo o Antigo Testamento, através dos profetas, profetizaram acerca do Messias. Pois bem, então ali nasce o profeta João Batista, o último profeta que pregou acerca de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a vinda do Messias. Então João Batista começa a preparar agora aquela nação sobre o início do ministério de Cristo. Então ele começa a pregar sobre o batismo de arrependimento. E Jesus, então, depois que João Batista prepara aquela geração, Jesus inicia seu ministério. E nós sabemos que Jesus veio e nos ensinou a orar, nos ensinou a jejuar, nos ensinou a amar o próximo, nos ensinou a buscar a Deus e andar numa vida de santidade. E nós vemos que depois que Jesus completa o seu ministério, 3 anos e meio, ele sim morre naquela cruz, e assim, através do seu sangue, do seu sacrifício, nós fomos aceitos diante do Pai. E dessa vez foi sim pago o pecado, o erro que Adão cometeu. Ou seja, através de Adão veio o pecado, veio a condenação para todo homem, mas através de Jesus veio a salvação. Através de Adão veio a condenação, mas através de Cristo a redenção. Onde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Cristo. E nessa noite nós somos justificados pelo sangue de Cristo naquela cruz. E hoje você tem acesso ao coração de Deus. Então, se você entrou nesse lugar para adorar o Senhor, adore ao Senhor, levante a tua mão, adore a Deus com sinceridade, porque hoje você tem acesso direto ao Pai. Através de Cristo você pode adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele agora, depois de ressurreto, então ele fala para os seus discípulos o quê? Ficai em Jerusalém. E por que ele fala para os seus discípulos ficar em Jerusalém? Para que eles fossem revestidos de poder. E para que ser revestidos de poder? Se nós olharmos Atos 1:8, nós vamos ver que eles seriam sua testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, presta atenção nesse detalhe. Jesus agora fala para os discípulos ficar em Jerusalém para ser revestido, para aí sim dar testemunho da palavra, testemunho dele. Ou seja, Jesus dá testemunho de quê? Que Jesus veio na terra e morreu por mim e morreu por você, que através deles nós somos salvos. Aleluia. Assim como os discípulos deram testemunha na sua época, na sua geração, nos seus dias, Jesus continua contando comigo e com você para dar testemunho do sacrifício dele naquela cruz. Mas tão somente é necessário permanecer em Jerusalém, porque nós só podemos dar testemunho de Cristo se estivermos revestidos
revestido de poder. Mas para nós estarmos revestidos de poder, é necessário estar em Jerusalém, ou seja, no centro da vontade de Deus. E preste atenção, o tema é até que ele... Não, ficou fraco, mais forte. Até que ele... Ah, glória a Deus. Então Jesus, quando der essa ordem para os discípulos ficam em Jerusalém. Nós vemos que lá em Atos 2 eles são revestidos e começam a dar testemunho, a pregar sobre Jesus Cristo. Interessante que eles começam por Jerusalém e por aí vai. E Deus falava até nesse detalhe comigo. Por quê? Em Jerusalém. E eu falando, Deus, mas por que Jerusalém? O que o Senhor tem para nós naquela noite? Interessante é que Deus fala assim conosco, que em Jerusalém o nosso testemunho começa dentro da nossa casa. Ou seja, para nós darmos testemunho de Deus, de Cristo, começa nos nossos familiares, entre os nossos. É na nossa casa que nós começamos a testemunhar quem Jesus é. Aleluia, glória a Deus. É diante do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. É ali que começa o testemunho. É dentro da nossa casa. Não é quando você entra na igreja e dá glória a Deus. Não, é lá fora que você começa a dar o testemunho. Aí eu te pergunto, será que nós temos dado o testemunho da palavra? Será que nós temos nos comportado como verdadeiros cristãos nos nossos lares, na nossa casa? Será que nosso pai, nossa mãe, nossos filhos olham e veem a presença, o brilho do Espírito Santo na nossa vida? Será que os frutos do Espírito Santo nós vemos lá na nossa casa? O interessante é que também a palavra fala, tanto em Judéia e Samaria. E eu meditando a Deus, como assim Judéia e Samaria? Um pouquinho mais longe. E Deus falava assim comigo. E o nosso testemunho diante a nossa vizinhança? E o nosso testemunho diante dos nossos vizinhos? Será que na nossa rua, nossos vizinhos podem olhar e dizer que lá vai um homem de Deus? Lá vai uma mulher de Deus? Será que se pintar um problema, uma situação, uma ajuda, será que ele pode bater lá na porta da tua casa e pedir uma oração, pedir uma palavra? Será que você tem sido luz lá na tua rua? Aleluia, glória a Deus. Lembrando que para ser testemunha precisa estar revestido. Aleluia, glória a Deus. E no confins das terras, o que seria isso? Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no teu curso, na tua faculdade, lá onde ninguém vê, onde não tem pastor, onde não tem líder de juventude, onde não tem diácono, não tem ninguém. Tem dado testemunho naquela roda de conversa dos amigos, naquele bate-papo? Como é que tem sido você lá fora, onde ninguém vê? Tem dado testemunho do Evangelho? Em Antioquia, os primeiros cristãos, a igreja, os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles eram tão parecidos com Cristo que a sociedade em si começaram a chamar eles de pequenos cristos, de cristãos. Será que essa sociedade pode olhar para você e falar que você parece com Cristo? Aleluia! Só para deixar aqui bem claro, aleluia! Para dar testemunho, ser testemunha é um pouquinho diferente do que pregar a palavra. Como assim, Tiago? Não é a mesma coisa? Calma. Jesus disse para os seus discípulos também: ide e pregai a palavra. Amém. Mas aqui Jesus fala que seria um só testemunho. O que quer dizer isso? A palavra de Deus diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Amém. Mas o testemunho é ainda mais forte, ainda mais profundo. Como assim? É você pregar sem usar as palavras. Você dar testemunho é você viver aquilo que você prega. É a prática, é mostrar na prática aquilo que você crê, aquilo que você adora, aquilo que você medita. Aleluia. Então, antes que você use a palavra, as pessoas já vão olhar e vão ver Cristo. Aleluia. Jesus disse que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmão, é que Jesus, ele conta comigo e com você, ele conta conosco, ele conta com a igreja. Por quê? Porque, como o tema diz, até que ele venha, ou seja, ele está vindo, ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele conta com a sua igreja para quê? Para ser testemunha aí fora.
para poder pregar a palavra do Senhor. Você está aqui, bonitinho, arrumadinho, adorando a Deus, recebendo de Deus. Mas quantas pessoas estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um abraço? E é essas pessoas que Deus precisa, que precisam da tua ajuda para ser levado. Porque como ouvirão a palavra aqueles que... Jesus, esqueci. Como ouvirão aqueles... Esse mistério aí. Então depende de mim, de você, de ir levar a palavra. Às vezes você não sabe pregar, ou tem timidez, ou é tímido, não sabe falar, mas o teu testemunho vai falar por si só. Mas para isso é necessário o quê? Estar revestido. Para estar revestido tem que estar em Jerusalém, ou seja, no centro da vontade de Deus. Como vai falar do Evangelho? Como vai dar testemunho se você não está revestido? Está revestido de tantas outras coisas. É revestido de séries de TV, revestido de conversas de WhatsApp, revestido de música, de programas de televisão. Tudo está no teu coração, menos a palavra. Como vai dar testemunho desse jeito? Como vai ser testemunha de Cristo se o teu coração não está cheio da presença dele? Eu repito, você vir para a igreja adorar a Deus é importante, mas o que conta é os teus momentos com Deus, é o tempo que você tira com Deus, é a tua intimidade com Deus. Porque vir adorar, você está adorando, mas é lá no teu quarto, é lá na tua casa que vai fazer diferença. Detalhe, não vem com essa que não tem tempo. Você tem tempo para tudo que é prioridade na tua vida. Então, se a palavra, se a oração não é prioridade, você nunca vai ter tempo. Mas nessa noite, aleluia, glória a Deus, Deus nos chama a atenção, que Ele conta comigo, Ele conta contigo para pregar a palavra. Ele está voltando e Ele está à porta. E quantas vidas estão perecendo aí fora? Hoje é sábado. Quantas vidas hoje estão indo para a noite, estão indo se drogar, estão indo se prostituir, estão indo fazer tantas coisas, e nós estamos aqui adorando. Mas nessa noite nós vamos ser revestidos. Deus vai nos encher nessa noite, e eu tenho certeza que essa igreja irá impactar essa sociedade, essa geração, e vidas serão salvas através do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Mas para ser revestido não é fácil, vamos cair entre nós. Para estar em Jerusalém, ou seja, para estar na presença do Senhor, não é fácil. Por quê? Porque para estar na presença de Deus é necessário renúncia. É uma vida de renúncia. Aleluia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo e tome a tua cruz. Ou seja, nega-se a si mesmo. Você tem que negar as suas vontades, porque já não vive você, mas Cristo vive em ti. Então você já não fala o que você quer, você já não veste o que você quer, você já não vai onde você quer, você já não ouve e não assiste o que você quer. É tudo dele, por ele, para ele. Então isso não é fácil. Buscar as coisas que são do alto não é. Negar a sua carne não é. Sabemos que o caminho é estreito, mas como diz aquele hino, a porta está aberta. Aleluia. É difícil, é. Jesus disse que teríamos que carregar a nossa cruz. Detalhe, nós carregamos a cruz aqui sim, mas lá no céu será trocada por uma coroa de glória. A cruz é passageira, mas a coroa é eterna. O choro, como já foi falado aqui, pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vai vir pela manhã. Então vai valer a pena. Então Jesus, ele chama a responsabilidade, porque depende de mim, conta na verdade comigo, conosco, para poder levar essa palavra, para poder ser testemunha dele. E enquanto nós somos testemunha dele, nós precisamos estar revestidos. E revestido, nós não vamos estar sozinhos. De repente você está fazendo a vontade do Senhor, está dando testemunho da palavra de Deus, mas só Deus sabe como está o seu coração, só Deus sabe como você entrou por essas portas, só Deus sabe como está o teu coração. Mas fique calmo, fique tranquilo, porque Jesus disse que ia enviar o Consolador. E nessa noite Ele está aqui para nos consolar, para nos confortar, para nos renovar. Não vamos estar sozinhos, porque o Espírito de Deus nos dá força nessa noite. Ou seja, não há batalha, não há guerra que você guerreie sozinho. Eu não sei qual é o momento, qual é a
fase que você está passando, mas saiba que o Espírito de Deus está passando contigo. Você não está passando sozinho. Por isso que eu deixo já um convite. Eu não sei se você tem Jesus, se você entrou por essas portas aqui sem Jesus, mas saiba que Jesus, ele vai enviar o Espírito Santo no momento que nós o aceitamos, e esse Espírito Santo nos ajuda a guerrear as nossas guerras. Ou seja, o sol nasce para todo, a vida, como já foi dito aqui, tereis aflições, mas o Espírito nos dá bom ânimo. Então não há motivo para desistir, não há motivo para olhar para trás, porque esse aqui dentro está difícil, lá fora que não vai melhorar mesmo. Então aguenta firme, continue orando, continue buscando, continue dando testemunho da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante que Jesus o quê? Prepara os seus discípulos para a chegada do Espírito Santo. Nós sabemos que eles ficaram ali 10 dias buscando e foram revestidos de poder, e a promessa se cumpriu. Ele disse: eis que envio sobre vós a minha promessa. Ou seja, aguenta firme, que o que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Então continue fazendo a vontade dEle, continue adorando a Ele, porque os seus sonhos vão se realizar. Deus vai adiantar com providência. Quem saiba, não é hoje o dia que Ele vai mudar a situação. Lembre-se que não importa a circunstância, não importa o momento, basta somente uma palavra. Lá no início Deus disse: haja luz, contrariando a tudo, e imediatamente houve luz. No momento que Ele disse haja, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de circunstâncias e de momento, basta Ele falar. Então, se você entrou nessa noite triste, cabisbaixo, precisando de uma mudança, precisando de uma resposta, saiba que Deus pode liberar hoje essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus está voltando. Não desista, não pare, não olhe para trás. Como eu disse, vai valer a pena. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós às vezes focamos muito no material, né? Há pouco tempo eu estava até desempregado, e quando você fica desempregado é só um exemplo de tantos problemas. Então você foca naquele problema e acaba esquecendo das coisas espirituais, das coisas do alto. Mas saiba que tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida passa, mas a palavra do Senhor há de permanecer eternamente. Então não importa se está com dificuldade ou se você está buscando uma área, confia no Senhor, entrega o seu caminho nele e tudo Ele fará. Tão somente fica em Jerusalém, tão somente permaneça em Jerusalém, que a promessa há de se cumprir. Aleluia, glória a Deus. O interessante, aleluia, que Jesus também falava ao meu coração, e acerca do Espírito de Deus. Nós nós vivemos questão de ser testemunho, e nós damos testemunho da palavra, nós damos testemunho, e nós olhamos: Senhor, quando vai mudar a minha situação? Quando vai mudar a minha casa? Quando vai mudar a minha causa? Porque tenho buscado ao Teu nome, eu tenho adorado, tenho sido sincero, e a minha situação não muda. E hoje nós vemos aqui, entrando por essas portas, e ouve essa palavra que devemos permanecer em Jerusalém para dar testemunho. Mas aí eu te digo, ainda com toda a sua dificuldade, ainda com todo o problema, você já está salvo. Ainda com todo o choro, ainda com toda a angústia, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas pessoas estão lá fora necessitando ouvir. Quantas pessoas aí que não estão na presença do Senhor, que nós passamos e viemos para esse lugar? A obra está aí para ser feita. A obra está aí, e há várias maneiras que Deus pode te usar. Aqui o jeito mais simples é dando um testemunho, como foi dito. Você sendo você mesmo, você agindo naturalmente, já é uma forma de Deus te usar, porque o perfume de Cristo vai exalar, a luz, o brilho do Evangelho vai brilhar nessa sociedade. Aleluia. E você que entrou por essas portas e não tem a Jesus como Salvador, Jesus, Ele te chama nessa noite. Jesus está aqui de portas abertas, porque
Ele está voltando. Uma coisa que eu sempre digo é o que? A vida ela é feita de oportunidade. E você tem a oportunidade nessa noite de sair de mãos dadas com o Espírito de Deus. Então, se você entrou, não fique deixando, não deixe para depois. Não pense que amanhã, porque Ele pode vir a qualquer momento. E Ele quer que você permaneça em Jerusalém. Eu fico lembrando aqui, irmãos, no caso de... Antes de eu entrar aqui no mistério, quase que eu esqueci. Um exemplo de estar em Jerusalém só de uma forma prática, de permanecer na presença do Senhor. Eu estava meditando, olhando alguns personagens bíblicos, mas tem um que se enquadra perfeitamente na palavra do Senhor, perfeitamente nessa palavra, e seria o que? Enoque. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que Enoque andava com Deus. Interessante, nós lemos e nós atendemos, não percebemos ou não atentamos para essa passagem, mas Deus diz, a palavra de Deus diz o quê? Que Enoque andava com Deus. Há uma diferença de Deus estar conosco e de nós estarmos em Deus. Como assim, Tiago? Heresia? Não sei como entender. A palavra de Deus diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo rio não te submergirão, e pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nós vemos ali um caso bem simples, bem claro, que quando Israel estava diante do Mar Vermelho, o mar se abriu e a palavra do Senhor fala que Deus passou com Israel no meio do mar. Glória a Deus, Deus estava com Israel. Enoque era diferente, era Enoque que estava com Deus. Para entender, Adão, voltando aqui para o personagem de Adão, no jardim do Éden, Deus descia no jardim do Éden na viração do dia e chamava Adão para conversar com ele. Adão, Adão. Até quando Adão pecou, Deus continuou descendo ao jardim para falar com Adão. Ou seja, porque o pecado não afasta Deus de nós, afasta a gente de Deus. Mas enfim, ali nós vemos que Deus descia ao jardim e chamava por Adão. Enoque não, era Enoque que chamava por Deus. De uma forma prática, Alexandre. Se Enoque vivesse nos dias de hoje, aleluia, glória a Deus, tudo que Enoque fazia, tudo que Enoque fosse fazer, Deus estaria presente. Se Enoque acordasse pela manhã, ele daria bom dia ao Espírito Santo. Se Enoque fosse tomar café, ele separaria uma cadeira para Deus sentar do lado dele e tomar café junto. Se Enoque fosse trabalhar, fosse para a escola, ele ia conversando com Deus. Lá no trabalho, na escola, na faculdade, Deus estaria com ele e Deus seria o motivo da conversa, seria o assunto. Aleluia! Se estivesse em casa, lavando louça, varrendo casa, estaria adorando a Deus, aleluia, com intimidade com ele. Todo comportamento, toda atitude de Enoque era com Deus. E é isso que é permanecer em Jerusalém, é viver o Espírito Santo, é ter comunhão com o Espírito Santo, é transpirar a adoração, aleluia, glória a Deus. Sabemos que o mundo nos influencia muitas coisas, mas aqueles que são os verdadeiros adoradores são influenciados pela palavra de Deus. Não se deixa se contaminar pelo mundo, não se deixa se contaminar pelas modinhas ou pelos que vêm fora. A vida dele é a palavra, o norte dele é a palavra. Ainda que ele ande sozinho, ainda que ele seja diferente dos outros, é a palavra, porque o compromisso dele é com Deus até que ele venha. Não importa se as coisas estão mudando, se a roupa, as giras, está tudo mudando, ele fica com a palavra que não muda, que é eterna, eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então Enoque é um exemplo claro. Viva como Enoque, ande com Deus. Todos os teus passos é preciso, é necessário que Deus se faça presente. É compartilhar cada momento da tua vida com Deus. Não exclua Deus de nada, inclusive nos teus sonhos, nos teus objetivos. Deus precisa se fazer presente. Quer ver um detalhe? Desceu fresquinho agora. Naquele casamento de Caná da Galileia, nós vemos ali que os noivos chamaram Jesus para o casamento. Em determinado momento o vinho acabou, mas Jesus estava presente. Aleluia, glória a Deus. Eles iam passar uma vergonha enorme, porque nós sabemos que o vinho tinha um significado muito importante naquela cultura, naquela época, mas Jesus estava presente. E nós vemos que
nessa noite? Coisa linda, Jesus! Deus está na casa nessa época! Equipe de louvor, fica esperto aí. Eu tenho. Já vou passar para a equipe de louvor, o pastor fazer o convite. Mas eu queria deixar 2 recados aqui, para 2 grupos. Foi falado aqui sobre Enoque, mas tem um personagem também interessante, chamado Noé. Nós vemos ali em Gênesis 3 que os homens se corromperam, os filhos de Deus com os filhos de não se corromperam, e o pecado predominou sobre a terra. E Deus viria sobre juízo sobre aquela geração. No entanto, Noé achou graça diante de Deus. Um detalhe, que Noé também andava com Deus. Então Deus dá uma ordem para Noé construir uma arca, que ele viria com os dilúvios. Mas sabemos que durante aquele processo de construção da arca foi pregado o juízo de Deus sobre aquela geração. Presta atenção, o Antigo Testamento preparou a nação de Israel para a vinda do Messias. João Batista preparou aquela geração para o início do ministério de Cristo. Jesus preparou aqueles discípulos para a descida do Espírito Santo. E nós vemos aqui Deus, através da vida de Noé, preparando aquela geração para Deus vir, que Deus viria como juízo. E nós vemos ali que aquela arca foi construída. Não somente entrou Noé juntamente com toda a sua família, e Deus veio como juízo, como chuva, e aquela geração foi exterminada. Presta atenção, Deus, ele veio como juízo. Hoje em dia não é diferente, vivemos dias como Noé. Bebemos, comemos e damos em casamento. Essa geração não é diferente da geração de Noé. E assim como Deus veio naquela geração, Jesus está voltando na geração de agora. Detalhe, nós vemos ali a geração que não deu ouvido e a geração, vamos dizer assim, a família de Noé. Com aquela construção da arca, Noé entrou para a arca e foi salvo daquele dilúvio, porque Noé andava com Deus. O que eu quero dizer, Jesus está voltando. E como Noé pregou a palavra naqueles dias, essa juventude, esse congresso prega a palavra para você nessa noite. E ele está vindo. E você tem a oportunidade de decidir aonde vai estar quando ele vir. Lembra que o tema é até que ele venha. E onde você vai estar quando ele voltar? Dentro ou fora da arca? Em Jerusalém ou fora de Jerusalém? Na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Aleluia. Uma coisa é certa, Jesus está voltando. E o Evangelho está sendo pregado nessa noite. E você tem a oportunidade de entrar na arca do Senhor. E essa arca significa o quê? A presença, Jesus nessa noite. Através, como foi falado, através de Cristo nós somos justificados. Daqui a pouco o pastor fala um pouquinho melhor. E o outro grupo eu queria deixar bem claro. Eu queria dar um pequeno testemunho de encerrar a equipe de louvor aí no ministério. Mais ou menos, irmãos, mais ou menos não, exatamente 10 anos atrás, tem muito tempo não, 10 anos atrás, houve uma festividade dos jovens. E naquela festividade em 2011, perto do aniversário do grupo, houve um problema ali entre o departamento e a direção, que o departamento não apoiou muito o diretor, e o diretor, saiu a notícia que o diretor não ia fazer a festividade, o aniversário do grupo, ia entregar para o pastor. Porém, um pequeno número de jovens se reuniram e foram até esse diretor, conversaram com ele, falaram, não, desculpe, realmente nós não apoiamos, mas vamos entrar aqui em concerto, vamos entrar aqui numa aliança para que essa festividade aconteça. Glória a Deus. E dirigido pelo Espírito Santo, a festividade aconteceu. E naquele último dia de festividade, esse diretor, como forma até de honrar, de agradecimento, ele deu oportunidade para alguns jovens. E esses jovens que foram até ele, interessante é que um jovem não tinha condições nenhuma de deixar apenas uma saudação. E ele, o diretor, tendo discernimento de Deus, viu que aquele jovem naquele momento não podia
condições. Não sei se era timidez, se era medo, não estava. 10 anos depois, na festividade agora de 2021, aleluia, glória a Deus, aquele jovem que naquela época, olha aí, mistério aí, ó, não conseguia ou não conseguiu Senhor, deixar um versículo, uma saudação. Hoje ele ministra a palavra de Deus, tão somente porque permaneceu em Jerusalém. Meu Deus! E o que eu quero dizer nessa noite é que se você que hoje não se encontra em Jerusalém, que você hoje não está mais no centro da vontade do Senhor, às vezes até está em Jerusalém, mas não está dando mais testemunho de Cristo, eu queria chamar a tua atenção nessa noite para voltar a dar testemunho de Deus. Meu Deus! Porque tem promessas a ser cumpridas na sua vida, tem projetos a ser cumpridos na sua vida. Não morreu, não acabou. Volte a sonhar, volte a acreditar. Tão somente permaneça em Jerusalém. Meu Deus. Tão somente fique na presença do Senhor. Para mim, na minha visão, era impossível estar aqui, mas permaneci em Jerusalém, como foi cantado ali, sobrevivi. Aleluia, glória a Deus. E se você hoje não canta mais, não prega mais, não deixa mais oportunidade, não faz parte do ministério de dança, eu não sei onde Deus te usava, Deus te chama a responsabilidade hoje. Volta para Jerusalém. Aleluia. Se você não tem a Cristo como Salvador, a oportunidade é essa, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém?